Boa noite a todos. Estamos aqui hoje num clima de muita alegria, com muita harmonia, recebendo o nosso companheiro tarefeiro do Meimeico Curriculum Society, Fábio Bahia. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. Agradecemos a participação de todos que estão conosco presencialmente, virtualmente, e que todos aqueles que irão assistir as palavras, a exposição do Fábio, possam se sentir acolhidos também e que possam pensar, refletir sobre esse tema que é tão questionado e muitas vezes mal interpretado dentro do movimento da doutrina espírita, que é sobre o despertar da mediunidade. Então hoje o Fábio vai conversar conosco sobre esse assunto. Nós vamos convidar o Paulo Fabrício para fazer a abertura oficial com a leitura e oração. Em seguida passamos para o Fábio. Obrigada. Boa noite. Eu vou ler uma mensagem do livro Obrigado, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A mensagem eu já tinha selecionado aqui anteriormente. É a número 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor, Jesus, Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. Estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que na nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, depois dessa mensagem maravilhosa de Emmanuel para nós, vamos elevar nosso pensamento, nos sintonizar com a espiritualidade benfeitora, os nossos mentores, os mentores dessa casa, pedindo para que a palestra do nosso querido companheiro Fábio, suas palavras, as mensagens que vierem nas suas palavras nos transformem, toquem o nosso coração, mude a nossa vida e, a partir desse momento, cada vez melhores no dia a dia. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pela leitura, pela oração. Eu me sinto honrado, né, de estar aqui. Não me sinto nunca preparado para esse momento, mas enfim, me sinto fortalecido, encorajado, né, pela prática, né, da Seara do Bem. Né, eu sei que estou apoiado aqui, né, pela espiritualidade amiga, né, por todos aqueles trabalhadores, né, encarnados e desencarnados, né, que nos apoiam com energias positivas, para que a gente possa fazer, né, um bate-papo aqui bacana, mais uma vez, para trazer um assunto, né, que nos edifique, tá?
E hoje nós vamos falar sobre o despertar da mediunidade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação para a gente dar início à nossa... Não compartilho um instante. Vamos lá. Então, aqui vamos dar início à nossa palestra de hoje. Está um pouquinho atrasado em relação ao meu computador aqui. Vamos lá. Então, queridos amigos, várias fontes, né, confiáveis ao longo da história, né, afirmam que no templo de Delfos, no templo de Apolo, né, que era o centro religioso da Grécia Antiga, havia o oráculo de Delfos. Né? E lá generais iam pedir, né, orientações das melhores estratégias, né, nas suas guerras. Os colonizadores iam lá pedir dicas, né, para onde se dirigirem, para conquistar novas terras lá na Europa. E outras pessoas, muitas vezes abastadas, iam lá também, né, pedir dicas de investimentos, ou problemas de saúde, ou problemas de família, né. Ali no templo de Delfos, né, no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, havia uma câmara secreta embaixo, né, do oráculo, onde mulheres adivinhas chamadas pitonisas, né, em determinados dias da semana, proferiam, né, suas adivinhações. Né. Então, naquele momento, existia um certo ritual. Elas eram envoltas, né, por uma fumaça, né, perfumada, entravam, né, em certa agitação, em certo transe, e começavam a falar, né, trazendo suas adivinhações, ou muitas vezes respondendo coisas que eram questionadas. Né. Os relatos históricos dizem que elas tinham uma voz alterada, e ao fim de cada sessão, se sentiam muito cansadas, como se tivessem corrido uma maratona. Né? Isso é muito familiar para a gente, né? Essa experiência, né, para nós espíritas, a gente é bem familiar com essas experiências através da mediunidade. Então, a mediunidade ao longo da existência, tem várias evidências ao longo da existência humana, né? Desde que a humanidade existe, a mediunidade existe, né? Só que ela vem sendo um fenômeno ainda mal compreendido ou incompreendido. Muitas vezes é confundido com loucura, né, tratada como doença ou anomalia, quando não é conveniente. Mas, quando queremos tirar vantagem, né, desse fenômeno, ela é utilizada para favorecimento próprio ou de outros, né, ou até um mecanismo para tomar decisões, sempre em vantagem própria. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre o despertar desse fenômeno, né, o quanto é importante o entendimento desse dom para que a gente consiga utilizá-lo em prol a serviço do bem. Ok? Bom, inicialmente eu vou trazer aqui o aspecto, né, da mediunidade como um sentido psíquico humano, ok? Então, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, né, Seção dos Médiuns, o item 159 vai dizer: todo aquele que se sente num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Tá? Então, primeiro ponto aqui, a mediunidade é inerente ao ser humano. Todos nós temos a mediunidade como outro sentido qualquer. Tá? Assim como temos a visão, como temos, né, a audição, todos esses sentidos, né, que nós conhecemos, né, o sentido espiritual, ou a faculdade mediúnica, ou o sentido mediúnico, faz parte do ser humano. Tá?
E ela está sendo desenvolvida assim como outros sentidos, tá? A gente tem vários relatos, né, na literatura espírita, falando que a gente está desenvolvendo no sentido de que as comunicações com o mundo espiritual será normalizado, né? Então, a mediunidade é mais um desses sentidos, né, que a gente tem, né, e vem sendo desenvolvido. Existe uma, né, distinção, né, trazida pelo Livro dos Médiuns sobre os tipos de mediunidade, né? Então, basicamente, ela é agrupada, né, de duas formas. Então, tem a chamada mediunidade ostensiva, né, que é aquela clara, perceptível com fenômenos evidentes, né, que é aqui, né, é visível. Mas assim, as pessoas notam, né, que muitas vezes a evidência, a psicografia, a psicofonia, né, através dessas experiências, dessas expressões, a gente consegue perceber que pessoas estão em transe, consegue perceber que pessoas conseguem produzir coisas que normalmente elas não fariam, conseguem proferir conteúdos, conhecimentos, né, que elas não têm, né? Um grande exemplo disso é o próprio Divaldo Franco, né, que escreveu uma série de conteúdos que ele próprio admite que ele não tinha consciência, né, apesar de ser o médium que trazia aquele conteúdo para, né, a gente, mas ele não tinha aquele conteúdo, não tinha conhecimento para poder fazer aquilo, tá? Então, existem outros diversos, né, exemplos da mediunidade ostensiva, mas essa é aquela, né, que é demonstrada através de uma forma mais clara e evidente, tá bom? E a chamada mediunidade sutil, né, que não é clara, né? Eu até brinquei, tô pensando, isso é mediunidade ostensiva e talvez a mediunidade intensiva, né? E eu acho que quando eu pensei dessa forma, a intensiva faz todo sentido, porque é a mediunidade que a gente pratica a todo momento, né? É a mediunidade que a gente está praticando nos nossos contatos, nossa interação com o mundo espiritual, né? Então não deixa de ser intensiva, porque a gente está praticando aquela a todo momento, né? A mediunidade ostensiva é realizada em alguns determinados momentos, mas a mediunidade intensiva né, é realizada a todo momento. Então ela é presente em todos nós temos essa mediunidade. Como eu falei, é mais um sentido, né? E expressa-se pela inspiração e influência espiritual indireta, né? Então os pensamentos chegam, emoções surgem, impulsos aparecem, né? E muitas vezes a gente acredita estar sozinho, né? Então, e não é, né? Muitas vezes a gente está sendo influenciado, inspirado, né? Primeiro, né? Existe aquele medo, né? De que qualquer influência que vem do espírito é obsessão. Então, um grande ponto para a gente alertar sobre isso, né, é que nem tudo é obsessão. A gente vai receber inspiração dos espíritos ou dos encarnados da forma como a gente está, a energia que a gente está vibrando, tá? Então, para acabar com esse medo, né, de que a interação com os espíritos é uma coisa ruim. Não é assim que funciona, tá? E uma coisa importante para a gente relatar é sobre a diferença entre inspiração e intuição, né? A inspiração está ligada com a relação com os espíritos, tá? E a intuição está ligada às nossas experiências de vidas passadas, né? Então, quando a gente toma decisões, quando a gente reage de uma forma, quando uma emoção é expressa, né, é um mix pode ser um mix de inspiração e intuição. Pode ser só intuição, pode ser só inspiração. Mas a gente precisa saber, né, como diz a questão 459, né, uma das questões mais famosas do Livro dos Espíritos, né, na qual, né, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né, e os espíritos respondem: muito mais do que imaginam. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ok? Então, a gente né, a mediunidade sutil, né, oculta, né, vai nos permitir, né, como mais um sentido que nós temos, interagir
e sofrer influências e muitas vezes também influenciar. Né? Tem vários casos de espíritos encarnados, né, que também influenciam, né, espíritos desencarnados. Bom, então nesse sentido, amigos, a gente vê, né, a experiência, né, do surgimento da mediunidade, né, principalmente em crianças, né, a gente ouve vários relatos de crianças, né, que têm amigos, né, espirituais, que começam a ver ali quando estão novinhos a partir de 4 anos de idade, né, então, e vira um tormento, né, vira um tormento para a família, muitas vezes ligadas com outras religiões, né, muitas vezes os espíritos que aparecem não são espíritos que têm uma aparência aprazível, né, que trazem, né, um conhecimento novo. Então, essa influência, essa interação durante esse surgimento, né, principalmente nas crianças, motivo, muitas vezes é motivo de assustador, né? Então, muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Então, as consequências dessa percepção, né, podem ser prejudiciais, né? Podem trazer uma série de consequências, né, tanto para a criança, né, que está passando por aquilo, quanto para a família, né? A gente vai... as causas, né, trazidas ainda são fatores de estudo, né, que geram a mediunidade, são fatores, ainda não são claramente conhecidas, tá? Porém, elas são de fatores físicos, neurológicos, tá? E é nesse ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas então, no mundo espiritual, as pessoas, os relatos da literatura espírita, falam que as pessoas se candidatam a essa experiência da mediunidade, tá? Por quê? Né? A elas é dado essa experiência, né, como uma oportunidade de reparação, tá? Então, no livro Emmanuel, né, do próprio mentor espiritual Emmanuel, ele vai afirmar que, na sua maioria, os médiuns são espíritos que falharam no passado, né? Então, ou seja, eles estão em busca de um resgate, estão em busca de se redimir, né, de falhas do passado, reencarnam com grandes responsabilidades, ou seja, eles assumem esse compromisso, né? Assumem esse compromisso. E recebem a mediunidade como chance de reparação e serviço, tá? Então, no mundo espiritual, as pessoas vão se candidatar, né, porque a elas é dada essa oportunidade, né, pela prática da mediunidade, né, na próxima reencarnação, servir aos outros, né, tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal, né, e colocar aquele dom, aquele sentido a serviço do bem, tá? Esse é um relato, né, do livro Os Mensageiros, que é um livro psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, que tem uma série de relatos sobre a preparação dos chamados mensageiros, né? Mensageiros, como eles chamam, os espíritos que vão se tornar médiuns na próxima encarnação, tá? Então, nesse livro, ele traz uma série de relatos, né, uma série de experiências, como no mundo espiritual eles são preparados, né? Então, o espírito Otávio vai contar para o André Luiz, né, durante uma conversa, ele conta outros detalhes, mas peguei o ponto principal aqui. Ele fala: preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Então, como eu falei, esses espíritos se candidatam, né, e são preparados. Eles são preparados no mundo espiritual durante
um período, né, um período necessário para que eles retornem à Terra ou encarnem com essa faculdade devidamente preparada, tá? Então, principalmente, eles passam por um período de estudos muito grande e nesse mesmo período há o desenvolvimento das sensibilidades, tá? Então, o que é trazido nesse livro é que ações, né, são específicas na formação do perispírito que vão ser refletidas no cérebro do médium para prepará-lo para ter essas percepções mais aguçadas. Tá? Então, o perispírito vai formar, preparado no mundo espiritual, vai formar o cérebro para que o médium tenha essas percepções. São percepções diferenciadas. Assim como pessoas têm tem pessoas que conseguem enxergar melhor, tem um faro, né? Tem um faro mais aguçado, tem um faro mais, né? Conseguem escutar de uma forma melhor, né? Então, da mesma forma que essas pessoas também no mundo espiritual, muitas vezes aceitam até certas deficiências ou sentidos mais aguçados, a mediunidade também é preparada, né, fisiologicamente no mundo espiritual. Tá? Então, uma pesquisa foi feita na Universidade de Aachen, na Alemanha, por coincidência, uma brasileira, né? Então, ela estudou durante o período 8 médiums, né? Alguns eram espíritas, eram da doutrina espírita, não lembro agora a quantidade, acho que 2 ou 3, mas outros de várias outras, né, doutrinas e tal, né? Então ela fez uma série de estudos, né, comparando o comportamento do cérebro no momento de trânsito, em momento não estava em transe, em momento de transição, enfim. Então ela encontrou que as áreas ativadas relacionadas ao sistema perceptual, as sensações, são as áreas mais atrás do cérebro. Então, as áreas que são ativadas no momento de transe são as áreas mais ligadas à percepção, né? Que são áreas que vêm sendo desenvolvidas ao longo do desenvolvimento do cérebro humano. Então, a gente vê que o desenvolvimento da mediunidade faz parte do progresso da evolução do ser humano, está intimamente ligada ao desenvolvimento cerebral, desenvolvimento neural. E está em consonância com o que é trazido para a gente da literatura espírita, no qual o perispírito, né, é formado, de forma a conduzir o cérebro seja preparado para isso. Tá? Então, existe toda essa, né, esse arcabouço, toda essa preparação, né, para que a gente seja, que o médium esteja apto, né, esteja apto fisicamente, ok? Fisicamente, a desempenhar aquela função. Né? E a mediunidade, nesse sentido, meus amigos, é crucial, o estudo dela é crucial para o entendimento de nós como seres humanos, né? Porque através dessas influências, através dessas inspirações, né, através delas nós captamos pensamentos, né, influencia nossa mente, né, isso molda a nossa personalidade e nós sabemos lidar com outros tipos de personalidades, né, muitas vezes conduz, né, nossas emoções e nossas reações. Então, pelo ponto de vista cerebral, né, neurológico, né, a compreensão da mediunidade é crucial, né, para o entendimento de como o nosso cérebro funciona, né, e como ele reage a determinadas situações. Né, como esse sentido influencia, né, nas nossas decisões, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Tá? Porque os médiums, eles têm percepções mais aguçadas. Tá? Eles têm esses potenciais psíquicos mais ampliados. E por conta disso, eles conseguem captar coisas diferentes que outras pessoas que não têm a mediunidade ostensiva conseguem. Então, como eu falei, é um desenvolvimento físico, tá?
É um desenvolvimento físico. Porém, não tem nada a ver com o desenvolvimento moral do médium. Muita gente acha que porque a pessoa é médium é superior aos outros, né? Então, a questão 226 do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, né? Vai trazer, né? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta é não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, né? Independe da moral, do moral. Foi o que eu falei, né? A preparação dos médiums, né? A faculdade mediúnica é simplesmente orgânica. É orgânica, não tem nada a ver com a elevação moral daquele espírito. O mesmo não se dá, porém, com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium, tá? Então, é como, né, o outro sentido. A visão não é boa nem ruim, né? O olfato não é bom nem ruim, né? O uso da sua, do tato da sua mão não é bom nem ruim, mas vai ser bom ou ruim conforme o uso que a gente dá a ele, né? Então, ela é natural do ser humano, né? E qualquer sentido, né, independe da nossa moral, né? O que vai determinar é o nosso uso para o bem ou para o mal. Bom, a consciência, né, daí a gente, com um entendimento mais, né, um melhor entendimento do que é essa faculdade, do que é esse dom, né, do que é esse sentido, né, vai nos permitir despertar, né, para a gente conhecer que essa é a potencialidade que a gente tem. Essa é a potencialidade nossa, né? E a gente ouve também, né, principalmente no mundo espírita, no convívio com o espírito, muita gente que, né, não deixa aquela potencialidade fluir, né? Com medo, com receio, né? E muitas pessoas entram, né, vivem uma vida, né, triste, de amargura, porque não consegue perceber, não consegue deixar aquele dom, aquele sentido fluir, né? A gente precisa, como a gente falou, o desenvolvimento cerebral, né, vai trazer a cada dia mais, vai demonstrar cada dia mais que essa faculdade mediúnica vai ser mais comum, vai ser mais normal no nosso meio, tá? Então, o despertar para essa consciência, né, para a realidade espiritual, vai ser cada dia mais importante, é fundamental, né, para o progresso da humanidade, né? Saber que a gente precisa dessa interação, saber que a gente precisa saber o que acontece no mundo espiritual, saber, principalmente pelo ponto de vista moral, o que esses espíritos fizeram, né? A gente esteve nesse papel também, né? A gente fala desses espíritos, mas a gente também esteve por lá. O que eles fizeram, o que eles trazem de relatos para a gente, né? Como experiência, para que a gente possa aprender com esses relatos e sermos cada dia melhores, né? E assim, a mediunidade, né, tem que ser as pessoas têm que usar isso como um compromisso e oportunidade a partir desse entendimento para apaziguar, né, a nossa consciência, sabendo que esse dom, né, é necessário para a gente, né? E através desse progresso é que a gente vai conseguir remover nossas culpas, né? Porque se a gente, né, estudou aqui, viu que a grande maioria dos médiuns, né, aceitaram, foram candidatos a esse desafio por se proporem a se redimir de falhas, né? Essa oportunidade para eliminar esse remorso e usar aquela faculdade, né, da melhor forma possível, né? Então ele vai poder resgatar esses atos danosos, né? E entender também que a mediunidade, né, não é uma coisa, não é um dom especial. Não é um dom especial, né? Existe também esse entendimento de que pessoas que têm, principalmente as mediunidades mais, né,
mais raras, que são pessoas que têm um posto especial, como fossem espécies de super-humanos, né? Nada a ver, não tem nada a ver, né? Não é posto de destaque, é posto de renúncia, né? O médium ostensivo, né, principalmente, assumir um compromisso no planejamento encarnatório para usar aquele dom, aquela potencialidade para servir aos outros. Simples assim. Tá? Então, a vida, né, a encarnação de um médium, né, é uma vida de resgate, né? E a gente sabe que a vida vai trazer, amigos, vários sinais. Vai dar várias dicas ao longo da nossa existência, né? É um mecanismo oculto, parece que é mais um desafio que Deus coloca na nossa vida, porque não é uma coisa tão clara. Você interagir com o oculto é um desafio a mais, né? Então, como se fosse um sentido, né, que é colocado em nossa vida, ainda, né, é mais desafiante, porque a gente está lidando com o oculto, com as coisas que a gente não vê, né? Vai ser um trabalho duradouro, né? Um trabalho duradouro. Eu falei, muitos dos médiuns começam a experiência quando são crianças, né? E tem toda uma vida, né, dedicada, né, a essa experiência. Porém, a gente sabe que todo médium, então, todos, não só todo médium, todo o nosso planejamento encarnatório foi designado para a gente vencer, né? A oportunidade da mediunidade é uma oportunidade única, né, para aqueles que têm esse dom, né? A mediunidade não pertence ao espiritismo, eu falei. Tá na história da humanidade, né? Outras doutrinas, outras, né, usam de outra forma, entendem de outra forma. Porém, o espiritismo, né, nos traz um conhecimento educador, consolador e, acima de tudo, edificante para a prática da mediunidade, tá? O Livro dos Médiuns, né, é a obra, né, prima nesse aspecto, tá? No qual esse dom, essa faculdade é analisada profundamente. Porém, toda a literatura espírita, né, tem relatos, demonstram como isso funciona. Mas, através do espiritismo, nós podemos nos preparar melhor, entender melhor. A partir do momento que a gente entende melhor, nós nos preparamos melhor para poder colocar em prática esse dom, né? Porque, né, amigos, sofrimento sem propósito destrói, né? Mas se a gente tem um propósito, ele nos transforma, né? Então, se a mediunidade é um sofrimento, né, a gente precisa encontrar o propósito para ele. O propósito, desculpa, para a mediunidade, para ela, né? Para ele não, para ela. Né? Para que seja um agente transformador em nossa vida. Então, finalizando aqui nossa apresentação da exposição de hoje, né? A mediunidade é simplesmente um dom, né, gratuito dado por Deus, né? Então vamos colocá-la em prática, né? Dar o suporte, dar o devido entendimento, né, para essa faculdade e para que possamos praticar, né, e servir a todos da forma como possamos trazer mais benefícios para cada um. Ok? E para finalizar aqui a apresentação, eu vou fazer, né, como eu gosto de fazer, sempre trazer uma oração, né, específica para o tema, né? Então eu vou trazer aqui uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces gerais para os médiuns. Então eu convido a todos, né, a acalmarmos nossa mente, acalmarmos nosso coração, agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus pela essa oportunidade, a todos os espíritos que nos acompanham na nossa jornada. Deus Todo-Poderoso,
permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médios. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém ideia de me advertir, e a mim, a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim, e não para os outros, os conselhos que os bons espíritos queiram me dar. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a me envaidecer da faculdade que vos aprouve conceder-me, peço-vos que a retireis de mim, antes que permitir seja ela desviada da sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Que assim seja, graças a Deus.